Boa tarde, gente. Tudo bom? Estou gravando hoje para vocês duas aulas. A primeira sobre diversidade nas organizações, né? A nossa discussão semana passada foi muito rica. Vocês trouxeram várias argumentações e aí acabei nem abordando, né, o que eu tinha preparado para vocês. Portanto, vou gravar esse conteúdo agora, né, para que a gente possa abordá-lo. Quando nós falamos sobre diversidade nas organizações, nós já tínhamos semana passada, introdutoriamente, abordado que nós estamos falando, né, de um fenômeno que ocorre em grupos em que nós percebemos que o indivíduo, ou os indivíduos entre si, né, eles se distinguem em diferentes aspectos que podem ser mais visíveis ou menos visíveis. Nós tínhamos falado também sobre a questão de que o Brasil é uma nação multiétnica em que eu vou ter várias influências, né, culturais. Mas quando nós estamos pensando sobre as pesquisas sobre diversidade nas organizações e isso também dificultou de certa forma, né, a busca para a argumentação, nós vamos perceber que no Brasil ainda nós temos poucas contribuições, poucas discussões sobre diversidade, né, nas organizações. Mas nós percebemos que a mão de obra cada vez mais é diversa, se nós pensamos nos diferentes, né, características, nas diferentes dimensões, né, da diversidade. Quando nós pensamos o foco do estudo que eu dou à diversidade nas organizações, nós estaríamos mais falando de um foco na psicologia transcultural. Isso não significa que a gente precisa aí fazer comparações entre culturas ou entre nacionalidades, para assim dizer, mas poderíamos verificar, por exemplo, as influências culturais africanas e indígenas dentro das organizações, além das outras influências étnicas que vocês poderiam ter dentro das organizações brasileiras. Se nós pensamos daí diversidade, né, nesse sentido mais cultural, nós vamos precisar também de pensar habilidades que abordam essa diversidade intercultural ou cultural, né? Mas se nós olhamos para as organizações brasileiras, vamos perceber que já houveram algumas mudanças, mas ainda nós temos pouco implementação na prática, por assim dizer, né? Tem uma pesquisa de 2019 que indica aí que 57% das pessoas não percebem que tem uma política clara de diversidade e inclusão dentro das organizações, dos quais 58% acreditam que isso é devido à estruturação da política que ainda não foi concluída, então isso é em andamento. 18% acredita que há uma falta de apoio por parte dos líderes e 8% acredita que não há necessidade, enquanto 43%, né, a outra parte percebe que tem uma política clara de diversidade inclusão dentro das organizações que é promovida por ações de comunicação interna, treinamento e eventos de conscientização. Uma pesquisa mais antiga do Hanashiro, né, ele mostra que nós temos menos representação de mulheres, de negros, dentro dos níveis hierárquicos mais altos das empresas, e que também há uma certa restrição em relação à identidade, em relação à idade, né, no grupo das pessoas que são executivos dentro da organização.
e temos pouca representação de pessoas com deficiência, né, dentro das organizações, tanto no executivo como na gerência. Vocês trouxeram vários argumentos, nós fizemos esse debate e algumas das argumentações que foram trazidos, né, principalmente em relação a benefícios ou desafios, prejuízos, né, remetem muito às dimensões, né, que nós conseguimos identificar em relação à diversidade. Tem autores que vão diferenciar uma dimensão primária de uma secundária. Uma primária que seria mais visível, né? Quando aqui se fala de gênero, entendo que os autores remetem mais a uma questão de sexo biológico e não a uma identidade de gênero quando eles propõem o gênero como uma dimensão primária, né? Porque os demais atributos, né, físicos, idade, raça, nós conseguimos de alguma forma visualizar, né? São mais perceptíveis, por assim dizer, né? Embora nós podemos nos enganar. Agora, as dimensões secundárias, vocês vão perceber que são dimensões, que são atributos, na verdade, né? Que são mais profundos e eu preciso de interagir com a pessoa, começar a ter um contato com a pessoa para que eu puder entender sobre a experiência, a formação dessa pessoa, né? A localidade, talvez, onde ela mora, a educação que ela tem, as crenças, né, políticas, religiosas que ela tem. Uma das dinâmicas que é muito utilizado quando nós trabalhamos gestão de diversidade dentro das organizações, mas também dentro de contextos educativos, é essa torta da identidade. A ideia dessa torta de identidade é de que nós precisamos ter um autoconhecimento para também reconhecer o outro na sua identidade, nas suas semelhanças e diferenças, né? Então, trabalha-se aqui muito a conscientização de quem sou eu, o que me define para aí eu me relacionar com o outro, com o semelhante e o diferente, né? Deixo até como convite para vocês, lembrando que isso é uma reflexão muito individual, né? A ideia aqui é, se você pensa essa torta, esse círculo como você mesmo, quais dimensões, né, caracterizam você, quais fatores influenciam na sua identidade, né? O seu gênero, o seu status socioeconômico, religião, espiritualidade, fé, educação, raça, etnia e outros fatores, né, que podem ser importantes para você. E a partir desse autoconhecimento, nós juntamos então as pessoas dentro de uma equipe, dentro de grupos pequenos, para que eles comecem a interagir com pessoas que apresentam aí dimensões de identidade ou fatores que influenciam a identidade, que são semelhantes e diferentes para que nós começamos, na verdade, a provocar, né, essa interação com o outro. Uma outra classificação em relação à diversidade, classificação, digo, em relação aos atributos, né? Como definir diversidade dentro de equipes de organizações. Podemos pensar em atributos demográficos, né? Então, idade, etnia, gênero, orientação sexual, características físicas, religião, educação. Podemos pensar em atributos que seria mais relacionado a conhecimento, a competência,
né? Habilidades, capacidades, há atributos que têm relação com valores, crenças, atitudes, o que a pessoa valoriza, onde que essa pessoa quer chegar, a personalidade, estilos cognitivos ou comportamentais, e também em relação ao status que essa pessoa tem dentro da sua organização, dentro do seu trabalho, qual é o cargo que ela ocupa, qual é a sua especialidade, quanto tempo que ela está aqui dentro de casa. E aí, quando nós falamos de tempo dentro de casa, né, entra aqui muito também o conflito, os conflitos que são gerados intrageracionais, por assim dizer, né? A geração X, Y, milênio, né? E os interesses, as necessidades que essas gerações têm. Esses atributos ou essas dimensões de diversidade, eles nos levam a pensar a diversidade, o estudo da diversidade de várias formas, né, dentro das organizações. Nós temos aí três abordagens, três perspectivas, né, em relação ao estudo de diversidade. O primeiro, ela seria relacionado mais a uma percepção da pessoa, né, em relação à diferença dos atributos individuais em relação aos demais membros da equipe, pensando aí em dissemelhanças que são mais superficiais, como estímulos visuais, informações profissionais, e dissemelhanças que são mais profundos, como valores e crenças. A segunda abordagem fala ou vai abordar a experiência psicológica de inclusão da pessoa. E aí a gente já vai para além da questão de simplesmente afirmar que há algo diferente. Mas o sujeito começa a avaliar o quanto que ele está sendo aceito, respeitado, valorizado dentro daquela organização. E um terceiro nível, e acho que esse é o mais importante, porque aí nós estamos falando das ações, né, de inclusão, é o comportamento inclusivo, em que nós pensamos ações individuais e grupais que podem provocar políticas e procedimentos organizacionais que provocam também um clima, né, práticas, procedimentos inclusivos pelos membros do grupo de equipe, do grupo de trabalho e da organização. Quando nós olhamos para essa primeira abordagem de se estudar diversidade, nós estamos pensando muito nas dimensões de grupos, né, dentro da psicologia social. E aí eu lembro vocês, eu não sei se vocês lembram, mas de alguns conceitos que nós geralmente vejamos quando nós estudamos psicologia social. Então, nós geralmente falamos em algum momento, quando nós falamos sobre processos grupais, de estereótipo, preconceito e discriminação. Pergunta-se qual é mesmo a diferença, né? Nós podemos agora não fazer essa interação, mas o estereótipo, né, ele é mais cognitivo, ele não tem um julgamento de valor. Então, nesse sentido, o estereótipo ele pode ser, cognitivamente falando, até interessante, porque ele me permite uma heurística, uma abreviação, quando eu tenho várias informações que precisam ser processados. Pensa numa criança que aprende, né, sobre formas geométricas. Todo corpo geométrico que tem 4 lados talvez seja reconhecido por essa criança como um retângulo, porque ele tem 4 cantos. Só que nós temos 4 ângulos, né? Só nós temos várias formas geométricas que tem 4 ângulos, o quadrado, o trapézio e por aí vai, né? E então a criança
primeiro vai falar, é um retângulo, ou parece um retângulo, porque ela faz a assimilação com algo que ela já conhece. Essa é a essência do estereótipo, é um processamento cognitivo mais rápido. Agora, quando o estereótipo recebe, além disso, um julgamento de valor, algo positivo ou negativo, nós chegamos ao preconceito. Eu posso perceber, né, dentro de um grupo cultural que certos comportamentos se repitam. Até aí, isso é uma esquematização, uma observação, né, daquele comportamento cultural. A hora que eu começo a falar, esse comportamento, você é daquele grupo, logo você se comporta dessa forma, ou eu não gosto de você porque você faz parte daquele grupo, eu estou colocando um preconceito, né, um julgamento de valor, e eu chego então ao preconceito. O que é a diferença entre o preconceito e a discriminação? A discriminação, ela tem, além do processo cognitivo e afetivo, o aspecto comportamental, é a ação, né? Você faz parte daquele grupo, logo você se comporta dessa forma, logo eu vou excluir você. Aí eu tenho a discriminação. Exemplo simples é a questão de, né, eu vou trazer, né, essa questão aqui para vocês, de identificar pessoas com uma certa roupa, com uma certa forma de agir, e identificá-los primeiramente como criminosos. Isso seria o preconceito, porque até então eu fiz um julgamento de valor. Quando eu, em decorrência disso, vou mudando o lado da rua, eu estou na ação. Ou, né, quando não dou nem chance de interação, estou na discriminação. Muito bem. Aqui a questão é, como que nós podemos trabalhar essa questão do estereótipo, preconceito e discriminação nas regras, nas normas, nas políticas institucionais, né? Como que nós nos preocupamos com os ismos organizacionais, né? Vocês trouxeram, né? Semana passada, se não me engano, vocês falaram sobre o uso no artigo de 2014, se não me engano, né, da palavra homossexualismo, né, que daí remete a uma doença, né, assim, que eu acho que foi essa a explicação que vocês colocaram, né, aí no grupo, mas podem pensar em sexismo, machismo, racismo e por aí vai, né. A questão aí, essencialmente, nós pensamos ou nós trabalhamos a identidade grupal, né? Como que a pessoa, como o grupo se identifica, fisicamente falando, culturalmente falando, como que esse grupo se posiciona diante daquilo que é diferente, né? E aí, isso foi muito trabalhado até hoje, né, estudado muito a partir de uma teoria que se chama teoria da identidade social, que foi proposto nos anos 80 pelo Teifel, e esse disse que o conhecimento do indivíduo, né, a identidade social é o conhecimento do indivíduo que pertence a um grupo acrescido de significação e valor emocional. Então, não é só meu pertencimento, mas o quanto que eu atribuo a isso significado e utilidade, né? E então eu vou me identificar como pertencente a um grupo
Né? E quanto mais eu me identifico pertencente a um grupo, eu vou também identificar pessoas que não fazem parte desse grupo. Tanto que eu geralmente, né, não sou eu, mas é um processo, de certa forma, natural, quando nós não refletimos sobre ele. Nós vamos favorecer as pessoas que fazem parte do nosso grupo, né, do nosso grupo ou in-group, né, em inglês, e nós vamos desfavorecer as pessoas que fazem parte do exogrupo ou do out-group. Aí vocês vão ter, né, em consequência disso, polarização do grupo, né, decisões mais extremas quando nós percebemos que são grupos de oposição, a exemplo das coxinhas e das mortadelas, ou não lembro como que era isso, mas vocês vão lembrar, né? A exemplo de pessoas que fazem parte de determinados grupos religiosos e outros que não fazem e que defendem, né, algum valor específico e outros que não defendem, né? Aí se cria uma polarização, extremismo entre os grupos quando nós não trabalhamos a forma ou gerenciamos a forma como que esses dois grupos interagem entre si. Fazendo um excurso aqui, nós podemos trabalhar isso quando nós pensamos em uma outra proposta de outro psicólogo, que é a hipótese do contato, de que eu entro em contato com aquilo que é diferente. Mas para que eu entre em contato com aquilo que é diferente, eu preciso de tempo para criar vínculo. Eu preciso ter metas para que eu sou motivado a fazer isso. Eu preciso de alguma forma ter regras que são me impostas para que isso possa ocorrer de uma forma a não criar aí um conflito que ofende ou depressuriza, né, o outro grupo. Aí a gente está falando das políticas e regras organizacionais. Essa é a abordagem, ou isso podemos dizer a respeito, né, dessa questão da dissemelhança percebida. O segundo conceito que é trabalhado, a abordagem que é trabalhado quando falamos sobre diversidade nas organizações, é a experiência psicológica da inclusão. Aí nós estamos falando do julgamento, da percepção que as pessoas, os sujeitos têm de se sentir bem-vindo, valorizados dentro de uma organização. Estamos indo além da questão do diferente e semelhante, mas sim de algo que é muito mais afetuoso, né? O quanto que eu sou aceita, respeitada e valorizada nas minhas características individuais, né? E essa experiência psicológica da inclusão, ela se compõe por 5 elementos importantes, né? Para que essa percepção seja positiva, para assim dizer. O quanto que eu tenho possibilidade de me envolver, de me engajar naquele grupo de trabalho, o quanto que eu sinto que eu estou pertencente e tenho acesso à informação. Quanto mais eu tenho possibilidade de participar, quanto mais eu estou sendo convidada, né, ou convidado a discutir, quanto mais as pessoas compartilham comigo, eu vou conseguir ter acesso à informação. Mas para isso eu preciso que haja contato. Segundo, o quanto que eu tenho influência de poder de decisão.
o quanto que eu tenho o sentimento de estar valorizado aqui socialmente, o quanto que é importante para as outras pessoas que eu abro a boca e falo, quanto que eu tenho voz aqui dentro. A valorização social é o sentimento de que as outras pessoas me querem bem, de que estou querida, amado aqui dentro deste lugar. Quarto ponto, autenticidade, o quanto eu não preciso fazer gerenciamento de impressão para ser aceito, o quanto que as minhas características, as minhas escolhas, as minhas crenças, os meus valores, os meus conhecimentos, eles estão sendo aceitos da forma que eu sou. E o quinto ponto, reconhecer a diversidade. O sentimento que eu tenho a respeito da interação com as outras pessoas, que é justa. O quanto, por exemplo, é importante para os demais pessoas que fazem da minha parte da minha equipe ouvir, né, a opinião de uma mulher, por assim dizer, né? Talvez aí pensando no exemplo que o grupo do Júlio trouxe, né? Do gerenciamento da mulher que estava à frente aí do marketing, né? O quanto que ela realmente teve possibilidade, né, de uma interação justa com esse meio masculino, né? Mas vocês podem pensar também em outras diversidades. Pensa numa pessoa surda, né, que se comunica através de libras. Mas eu não tenho ninguém dentro da minha equipe que fala libras. E aí? Como que eu fico para me comunicar? Como que fica, né, para as outras pessoas ouvirem o que eu tenho a dizer? Né? Todas essas questões, eles fazem parte ou eles são relevantes para a experiência psicológica da inclusão. Quando falamos da experiência psicológica da inclusão, falamos do sentimento, né, da percepção do indivíduo. Mais um passo além, nós falamos do comportamento inclusivo, que então são as ações individuais e grupais para que a inclusão, para que a experiência psicológica da inclusão pode acontecer. O que eu faço enquanto indivíduo, enquanto grupo, enquanto organização, para que ocorra um sentimento de se sentir pertencente, de sentir que nós estamos bem queridos, de que nos importamos naquele lugar. Aí tem vários, né, elementos que fazem, que têm um papel importante aqui. A criação de um ambiente de segurança. Por que um ambiente de segurança? Um ambiente de segurança psicológica. Eu sou diferente, eu tenho as minhas características específicas, mas eu não preciso ter receio, porque eu criei, né, um ambiente seguro, um ambiente em que as pessoas diferentes, né, podem se manifestar, estão bem-vindos. Segundo, representação de pessoas diversas no grupo de trabalho e essa representação em todos os níveis da organização. Eu contratei lá uma pessoa do grupo LGTB. Não, peraí, gente. LGBTQIA+, gente. Aprendi agora. Ou eu contratei uma pessoa com deficiência, ou eu contratei uma pessoa de uma outra cultura, né? Eu contratei uma pessoa aqui, contratei um indígena, olha como eu sou maravilhoso, contratei uma pessoa, né? Mas essa pessoa que trabalha no operacional,
Ela não tem contato com o administrativo e nem mesmo com a gerência, né? Eu preciso que há representação em todos os níveis da organização. Terceiro, reconhecer os outros, né? Civilidade com todos os grupos. Isso aqui remete muito à questão do respeito, né? De respeitar, de reconhecer o diferente. Quarto, lidar com conflitos e diferenças. Claro que quando nós somos diferentes, quando nós temos necessidades diferentes, quando nós temos desejos diferentes, quando temos características diferentes, que em algum momento nós podemos também ter conflitos. E nós precisamos pensar como é que nós gerenciamos esses conflitos, essas diferenças. Quais regras que nós vamos ter? De que forma nós vamos tratar, né, dessas diferenças, desses conflitos? E aí entra o quinto aspecto aqui. Eu preciso ter vontade de aprender sobre a diferença. Entender o que me torna semelhante e diferente da outra pessoa. Mas não só entender, aprender. Tomar as perspectivas daquela outra pessoa. Ter oportunidade, então, de falar, de me expressar, mas também de ouvir as outras pessoas quando elas estão falando, quando elas estão me trazendo a perspectiva deles. Esse conjunto vai me criando ações que podem efetivamente fazer com que nós vamos desenvolver a diversidade e inclusão dentro das organizações, que era, né, o ponto do terceiro grupo, quando eu pedi para que eles pensassem em ações. Quando nós pensamos em ações, vamos encontrar 3 tipos de ações para tratar a diversidade. E essas formas de tratar a diversidade são ligadas a paradigmas que nós temos a respeito da diversidade, que nós já vamos abordar também. Então, eu posso negar a diversidade. Tem isso não, somos todos iguais. Para que cotas? Todo mundo é igual, não é? Ação afirmativa, assimilação. Assumir que tem diferenças, mas então pensar ações, atividades para, vamos dizer, assemelhar as pessoas que são diferentes, para torná-los mais iguais. Então, eu crio as coisas que estão no chão para a pessoa cega, né? Eu crio uma estrutura de acesso, assumo que são diferentes, que eu preciso fazer alguma coisa para que, né, haja aí oportunidades iguais. Ou eu crio uma política mal executada, desculpem por falar isso, de cotas, né? E aí eu acho que por aí acabou. Por aí se resolveu o problema, na verdade não o problema, mas o desafio, né? A terceira possibilidade, e essa é a possibilidade por excelência, é de que eu vou além de assumir que está em diferença, mas eu que compreendo as diferenças, de que eu interajo com a pessoa, entendo a sua perspectiva, que eu entro em contato com aquilo que é diferente e que eu aprendo com aquilo que é diferente. Eu falei semana passada para vocês de pensar um curso para psicólogos para o acolhimento psicológico de pessoas com deficiência auditiva. Isso é uma ação afirmativa.
Eu entendo que há uma diferença no atendimento a pessoas que têm uma deficiência auditiva, e então eu vou fazer esse curso para que haja melhor interação, melhor acolhimento. Mas eu não perguntei às pessoas que são deficientes auditivos o que elas pensam sobre isso. Ou pior ainda, eu não pensei de que uma pessoa que é deficiente auditiva e psicóloga poderia fazer aquele curso. Né? Para que isso aconteça, eu preciso interagir. Compreensão de diferenças só funciona por meio da interação, do contato, né? Do vínculo que eu crio com as outras pessoas. Isso é vinculado às paradigmas de diversidade, o que eu penso sobre a diversidade. Se eu assumo o paradigma moral de discriminação e justiça, que é prudente, que uma organização, né, tem responsabilidade social, precisa promover a igualdade de chances e tal, dentro da minha cabeça, aspiramos a ser todos iguais. No fundo, nós não somos, né? Aspiramos a ser e temos alguma responsabilidade, mas assim, a gente não se envolve muito. Negação da diversidade. Tá? Acesso à legitimidade ao paradigma legal, aí entram as políticas para minorias, cotas, né? Contratação de percentual de pessoas dentro das empresas que são deficientes. E dentro disso, eu contraponho, na verdade, o mérito de uma pessoa estar dentro de um lugar específico e a sua diversidade. É como se fossem dois polos de avaliação. De um lado a diversidade, do outro lado o mérito. O terceiro, e aí estamos falando das ações afirmativas, né? A terceira forma de visualizar a diversidade é o paradigma da eficiência. Entender de que diversidade é também um fator de desempenho da organização. Porque eu tendo pessoas diferentes dentro da minha organização faz com que eu entenda também naquilo que é diferente. Que eu consigo atender, né, um mercado mais amplo enquanto organização, clientes com diferentes características. E aí eu assumo a compreensão, né, das diferenças é muito vinculado a uma expressão, por assim dizer, somos uma única equipe com as nossas diferenças, não apesar delas. Né? Cada um aqui tem a sua contribuição e é bem-vindo, bem-vinda, né, com as suas contribuições. Isso aqui é uma outra forma de pensarmos sobre diversidade, mas principalmente pensando sobre comunicação. Nós lemos uma instrução para as pessoas como que eles devem fazer, né, essa coruja. Depois nós falamos sobre o que dificultou a comunicação, né, o que fez com que nós não chegamos ao resultado que foi esperado, né, enfim. Como que nós podemos gerenciar a diversidade dentro das organizações? Primeiro, fazer um diagnóstico. Quem nós temos aqui dentro da organização, quais que são as competências, a formação, pensar a partir daí em práticas e políticas, né, de valorização, diversidade e treinamento, de conscientização, envolver essa questão, né, já no ato de fazer o recrutamento e seleção, no ato também de descrever cargos e tarefas. É porque a pessoa com deficiência ela não tem nada o que fazer aqui. Será que ela não tem habilidades específicas que eu conseguiria aproveitar? Mas aí eu preciso pensar qual que seria o cargo e a tarefa que essa pessoa
específica com essas características possa assumir. Só que dá trabalho. Né? E isso é o problema. Né? Querer contratar para trabalhar a imagem, mas não pensar naquilo que nós precisamos providenciar também. Manutenção, né? Como que eu mantenho as pessoas dentro da minha organização, como eu os desenvolvo em relação à aprendizagem, e como que eu acompanho essas pessoas, né? Como que acompanho o gerenciamento de conflitos, por exemplo. Nesse sentido, nós podemos avaliar diversidade e inclusão por meio de resultados grupais, né, qualidade das relações, quanto que a pessoa se sente valorizado, quanto é importante, né, a identidade cultural no trabalho, e aí eu vou ter, então, uma relação entre a diversidade nas identidades culturais que estão aí dentro da organização e o funcionamento daquela equipe, daquele grupo de trabalho. Muito bem, isso é o que nós temos sobre diversidade nas organizações e daqui a pouco eu gravo para vocês sobre cultura organizacional. Um beijo!